Imagine um homem chamado André. Todos os dias, André acordava com o mesmo pensamento. Falta alguma coisa. Ele tinha um emprego estável, uma casa organizada, saúde razoável, mas mesmo assim, vivia com aquela sensação de que a vida estava sempre devendo algo a ele. No caminho para o trabalho, ele reclamava do trânsito. No trabalho, reclamava do chefe, das tarefas, do café ruim. Em casa, reclamava do cansaço, das contas, do barulho dos vizinhos. E silenciosamente, no fundo da sua mente, ele reclamava da própria vida. A rotina dele era um ciclo de insatisfação. Cada dia parecia uma cópia cinzenta do anterior. E a alegria era algo que ele via nos outros, mas não sentia em si mesmo. Até que, numa manhã chuvosa de terça-feira, algo diferente aconteceu. O ônibus que ele pegava todos os dias atrasou. A chuva, que era só uma garoa, aumentou e se transformou em um temporal. E André, impaciente, molhado e já começando o dia com o pé esquerdo, decidiu entrar em um pequeno café de esquina, um lugar simples, quase invisível na rotina apressada da cidade. Um lugar que ele passava em frente todos os dias, mas nunca tinha notado. Lá dentro, o ambiente era quente e acolhedor. Havia um senhor idoso, sentado perto da janela. Ele segurava uma xícara de café com as duas mãos, como se fosse algo precioso, e olhava a chuva cair com um leve sorriso no rosto. André sentou-se numa mesa perto. Ainda irritado, pegou o celular para checar as mensagens de trabalho, suspirando fundo a cada notificação que chegava. A sua frustração era palpável, uma nuvem escura ao redor dele. De repente, o senhor virou-se para ele, com um olhar sereno, e disse: "Que dia bonito, não é?" André quase respondeu com sarcasmo. Ele pensou: bonito? Chuva, atraso, caos. O que tem de bonito nisso? Mas ele se conteve, a calma na voz do senhor o desarmou. Ele apenas ergueu as sobrancelhas, sem saber o que dizer. O senhor continuou, como se lesse os pensamentos de André. "Acordei hoje, consigo caminhar, senti o cheiro do café sendo coado. Para mim, isso já faz o dia ser bom." André ficou em silêncio. A simplicidade daquela frase o atingiu de uma forma inesperada. O senhor então contou, sem drama, sem buscar pena, que havia passado meses em um hospital no ano anterior, que quase perdeu os movimentos das pernas e que os médicos diziam que seria um milagre se ele voltasse a andar sem ajuda. Contou que já havia perdido a esposa anos antes e que sentia falta dela todos os dias, e que mesmo assim, todas as manhãs, ele encontrava um motivo para agradecer. "Sabe, meu jovem", disse ele, tomando um gole de café, "a vida nos dá e nos tira coisas o tempo todo. Se a gente foca só no que foi tirado, no que falta, a gente vive num buraco sem fundo. Mas quando a gente aprende a agradecer pelo que tem, pelo que ficou, o que falta perde o poder de nos controlar. A gente para de ser refém do que não tem e passa a ser dono do que já possui." Essas palavras ficaram ecoando na mente de André durante todo o dia. Naquele momento, nada mudou externamente. O trânsito continuou caótico quando ele saiu do café. O trabalho foi o mesmo de sempre, com os mesmos desafios. Mas algo fundamental dentro dele começou a se mover. Foi como se uma janela tivesse sido aberta num quarto escuro e empoeirado. Naquela noite, antes de dormir, André fez algo que nunca havia feito. Em vez de listar mentalmente todas as preocupações para o dia seguinte, ele pegou um caderno e pensou em 3 coisas simples, pelas quais poderia agradecer. A primeira foi o café quente daquela manhã. A segunda foi ter uma cama confortável para dormir. A terceira foi a conversa com aquele senhor desconhecido. Não resolveu todos os seus problemas de uma vez. A vida não virou um conto de fadas. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu em paz. O peso no peito parecia mais leve, e foi ali, naquele momento de quietude, que André descobriu algo poderoso. A gratidão não muda o mundo ao nosso redor, mas muda completamente o mundo dentro de nós. A história do André é a história de muitos de nós. Vivemos em um mundo que nos incentiva constantemente a buscar o próximo objetivo, a próxima conquista, o que ainda não temos. E nesse processo, esquecemos de olhar para o que já está aqui. É aí que entra a virtude da gratidão. A gratidão é a virtude de reconhecer
e valorizar o bem que já existe em nossa vida. Ela não é sobre ignorar as dificuldades, não é fingir que a dor não existe ou que os problemas desapareceram. Pelo contrário, a gratidão escolhe não permitir que a falta apague a abundância que já está presente, mesmo que essa abundância seja pequena e simples. Ser grato é um exercício diário de consciência. É como treinar um músculo. No início, pode parecer difícil, forçado, mas com a prática se torna natural. É treinar o nosso olhar para perceber o que funciona, o que nos sustenta, o que permanece mesmo em meio ao caos. É agradecer pelo ar que respiramos, pela comida que nos nutre, pelas pessoas que nos amam, mesmo com nossas falhas. A psicologia positiva, que estuda o bem-estar humano, tem mostrado de forma consistente os benefícios da gratidão. Pessoas que praticam a gratidão regularmente não são apenas mais felizes. Elas têm mais bem-estar emocional de uma forma geral. Elas desenvolvem mais resiliência, ou seja, a capacidade de se recuperar de momentos difíceis. Elas constroem relacionamentos mais saudáveis, porque a gratidão gera generosidade e empatia. E, crucialmente, elas lidam melhor com o estresse e a ansiedade. Isso acontece porque a gratidão muda o nosso foco. Em vez de alimentar pensamentos sobre o que está errado, começamos a nutrir a mente com o que está certo. E isso tem um efeito bioquímico no nosso cérebro, liberando neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que estão ligados à sensação de felicidade e bem-estar. Portanto, a gratidão não é uma emoção passageira que sentimos apenas quando ganhamos um presente. É uma postura diante da vida, uma escolha consciente. E a melhor parte é que, quanto mais você a pratica, mais motivos encontra para ser grato. E mais forte, essa virtude se torna dentro de você, criando um ciclo positivo de transformação interior. Se essa mensagem falou com você, se a história do André ressoou de alguma forma, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre virtudes, crescimento pessoal e transformação interior. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que talvez precise desse lembrete de que mesmo nos dias difíceis, ainda há muito pelo que agradecer.